CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para estudar o livro A Caminho da Luz, né? Aqui já que o meu já fica aqui, então já fico já acompanhando o Éder e estudando aqui os capítulos, né? E hoje nós vamos estudar a vida organizada. Está sensacional esse estudo do Éder hoje, né? Então vamos fazer uma prece rápida para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Mestre Jesus, mais uma vez aqui, mais uma segunda-feira, reunidos em seu nome, Senhor, para estudarmos esse livro tão maravilhoso que é o livro A Caminho da Luz, que o nosso irmão Chico Xavier psicografou por intermédio de Emmanuel. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja sempre conosco, que o nosso irmão Éder possa trazer sempre esses ensinamentos esclarecedores e que nós possamos tirar, Senhor Jesus, o máximo proveito desse estudo. Obrigado, fique conosco agora e sempre. Então, sem mais demoras, vamos ao estudo. Éder, querido, é com você. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Éder Andrade, sou do Consolador Comunidade Espírita Cristã. Estou aqui para um bate-papo fraterno com os amigos, para falarmos um pouquinho do livro A Caminho da Luz. Já iniciamos um estudo, estamos no terceiro capítulo ou terceira gravação a respeito do livro A Caminho da Luz, para fazermos um estudo sistematizado, mais detalhado para os amigos. A nossa proposta, como já falamos, é ao longo desse ano fazermos em torno de 25, 26 encontros, de forma a facilitar o entendimento dos amigos. Sendo que os capítulos são comentados de uma maneira superficial, e eu procuro seguir a ideia básica de Emmanuel, de forma que a gente vai enfocar a visão histórica, mas também vai enfatizar a visão espiritual. É uma combinação das duas informações, a visão histórica e a visão espiritual, para que as pessoas vejam a grande importância da ação do mundo espiritual no planeta Terra, no mundo dos homens, se nós podemos dizer assim. Então, nós já falamos a respeito da introdução, falamos a respeito da organização planetária, e agora nós vamos falar da vida organizada. A vida organizada em termos celulares, porque o que foi visto até agora, falou-se a respeito do planeta Terra, da formação do planeta Terra, da atuação espiritual dos benfeitores, do Cristo e da pleiade de espíritos crísticos que ajudaram no processo de formação do planeta Terra e do sistema solar. A comunidade formada de espíritos puros que se reúne para organizar através da força do pensamento a materialização das energias e a construção dos planetas do sistema solar. Nós vamos fazer uma recapitulaçãozinha. Nosso companheiro Ricardo, que trabalha aí nos bastidores, que é o nosso parceiro nesse trabalho que estamos desenvolvendo, eu peço ao Ricardo para subir o PowerPoint e que a gente possa fazer esse nosso
balanço do estudo. Então, nós vamos entrar agora no item 2, mas na verdade o nosso terceiro encontro da vida organizada. Mas eu tenho a intenção, vamos ver aqui, de dar um retorno para os amigos, mostrando o seguinte, que nós falamos que a comunidade de espíritos puros, ela se reuniu na formação do orbe terrestre, quando a Terra se desprendeu da nebulosa solar. Então aí nós podemos ter uma ideia acanhada, em termos de proporção, do Sol em relação aos planetas do Sistema Solar. E vocês podem observar a Terra, a posição da Terra aí ao lado. É uma coisa minúscula, se eu posso dizer assim. Então nós temos aí a Terra se destacando, o Sol é algo desproporcional. Então, por que eu estou colocando essa imagem? Eu havia comentado que toda vez que nós fizermos uma apresentação e no decorrer da apresentação eu senti que ficou faltando alguma coisa, eu complemento no início do estudo seguinte. Então nós falamos a respeito da formação do planeta Terra, na atuação dos espíritos puros, que através da força mental, eles condensaram a matéria vaporosa, dando a forma aos planetas do Sistema Solar. Na hora me veio isso, eu poderia ter colocado a disposição dos planetas, do Sol e dos planetas, apenas para que os amigos possam ter uma ideia. Esse estudo inicial, os primeiros capítulos, é um estudo muito de geografia e geologia. Eu não sou muito especializado nisso não, mas eu confesso que eu gosto. E a minha intenção é fazer uma apresentação de maneira que seja uma coisa interessante para os companheiros perceberem a grandeza de que o Cristo liderando essa pleiade, essa equipe de espíritos puros, uma vez que o Cristo, que nós chamamos Jesus, é o governador do planeta Terra, ele ficou responsável pelo planeta. E assim como teve a ajuda dos espíritos puros, dessa comunidade, para a formação do planeta, a formação e a solidificação da Terra, a formação da água e o surgimento da vida. Mas para o surgimento da vida, as condições teriam que se fazer necessárias. O que nós vimos até agora não falou a respeito do surgimento da vida, falou apenas na formação do planeta. A formação do planeta na solidificação da crosta terrestre e a formação dos oceanos por conta das chuvas. O vapor d'água, ele acabou ocupando as depressões, dando origem aos oceanos e lagos. Muito bem. Então nós vamos ver a vida organizada. Por que vida organizada? Por causa que é exatamente agora o surgimento da vida. Mas a vida em que sentido? A vida celular. Então vamos ver aqui o seguinte. O Cristo liderando o movimento de formação da vida, para que a vida chegasse a ser fora da água, porque a vida surgiu dentro da água, foi necessário que o planeta todo fosse envolvido por uma camada gelatinosa chamada de protoplasma, que nós vamos ver. O protoplasma, ele contém as condições necessárias para o surgimento da vida, ou seja, a vida microcelular, a vida pluricelular, como nós estamos vendo aqui. Então, nós temos ali o oceano primitivo, a formação da crosta terrestre, o oceano primitivo, e ao lado, no centro, Cristo, velando pelo planeta Terra, tá? Como grande governador do planeta, e a gente tem as formas microscópicas surgindo na água.
resultado do quê? Do protoplasma que foi colocado pelos amigos espirituais para o aparecimento da vida. Para que a vida surgisse, era necessário que tivesse oxigênio, era necessário que tivesse temperatura adequada da água, condições ambientais perfeitas para que a vida pudesse se reproduzir no planeta Terra. E a vida seria inicialmente na água, e ela iria se desenvolvendo até um determinado momento que sairia da água para a terra. E todos nós sabemos disso, que a vida surgiu no mar. O mar é o grande celeiro da humanidade, não apenas em termos de animais, mas em termos de planta. No mar é que nós vamos ter a alimentação no futuro, e o homem tem que preservar a natureza, porque se ele continuar poluindo o mar, vai chegar um determinado momento que corre o risco de, num futuro distante, nós não termos o alimento necessário. Uma fonte inesgotável de peixes, porém, a pesca predatória acabou criando problemas sérios. E hoje nós temos que ter um controle, justamente nas épocas de reprodução das espécies. Os pescadores não podem pescar, como a época da reprodução das sardinhas, a reprodução do camarão. Não pode pescar na época da desova, porque senão corre o risco de determinadas espécies entrarem em extinção. Embora a gente já sabe perfeitamente que hoje nós temos as criações de cativeiro, são as fazendas de peixe, onde se cria peixes em cativeiros para alimentar as cidades, porque, infelizmente, devido à poluição e à pesca predatória, nós temos espécies que entraram em processo de extinção, infelizmente. Bom, continuando aqui. Então nós temos aqui os primeiros habitantes da Terra. O protoplasma, como eu falei, é a substância composta de elementos que vão, como está aí, permitir o surgimento da vida. Ou seja, digamos, os ingredientes para o surgimento da vida. Essa é a vida primitiva, amebas, protozoários, que surgem no mar, algas, essas coisinhas verdes aqui à direita, embaixo, são algas microscópicas que surgem. Como é que isso surgiu no mar? A gente se pergunta, né? Foi resultado da combinação de elementos para que o protoplasma pudesse produzir o ambiente perfeito para que esses espécimes surjam. Quando, às vezes, numa escola, as crianças fazem experiências de pegam um pouco de água, deixam numa poça de água, e de repente naquela poça de água surge vida. Isso é muito comum, alguns professores de ciência gostam de fazer essas pesquisas, né? Ah, mas surgiu vida numa poça de água. Foi uma geração espontânea? Alguns devem se lembrar desse estudo que existia na Idade Moderna. Geração espontânea, o protoplasma permite que, havendo as condições de ambiente perfeita, a vida possa se apresentar. Então, esses seres unicelulares, eles vão se reproduzir, formando seres pluricelulares. E com isso nós vamos ter a formação de colônias. E essas colônias darão origem a várias formas de vida. E curiosamente, vejam bem, nós ainda temos formas de vida no oceano que elas são praticamente pré-históricas. A gente às vezes fica surpreso, como é que pode você ter um animal, porque, por exemplo, eu não coloquei aqui, agora estou me lembrando disso, eu poderia ter colocado como uma água-viva. A água-viva é um animal que se formou. Ele se formou por quê? Porque as condições ambientais permitiram que águas aquecendo, existe o protoplasma no mar,
permite que essas formas de vida elas surjam. É óbvio que a gente sabe perfeitamente, já que nós estamos fazendo um estudo espírita, que os arquitetos do universo, os espíritos, a comunidade de espíritos puros, responsáveis pelo surgimento do nosso orbe com Cristo, eles vão velar por esse processo do surgimento da vida. Através de passes magnéticos, provavelmente, essa comunidade de espíritos puros criaram as condições ambientais perfeitas para o surgimento de vida no mar, de maneira que esses animais, uns possam servir de alimento para outros. E dentro desse processo de uma cadeia alimentar, você ter mais adiante o surgimento de uma vida mais organizada. Porque essa vida que nós estamos vendo aqui, ela é uma vida primitiva. Então, quando nós pegamos um pouquinho de água, isso é uma experiência que eu fazia na época de escola, o professor ensinava, a gente pegava um pouquinho de capim, o grama, colocava num copo e deixava alguns dias. Depois pegava uma gota, colocava no microscópio e via um monte de seres que estavam ali naquela gotinha de água, formas de vida que surgiram, porque você tem as condições do ambiente perfeitas para o surgimento da vida. Como nós podemos ver aqui. Eu tenho que ler aqui para vocês. O protoplasma. Nós temos o quê? Diferentes substâncias que compõem a célula e que são chamadas coletivamente de protoplasma. Protoplasma é formado principalmente por 5 substâncias. Substâncias básicas: águas, íons, proteínas, lipídios, gorduras e carboidratos. Então, a composição desses elementos permitem o surgimento da vida. Agora é um negócio fantástico, né? Fantástico que a gente olhe para o mar e, de repente, como um fenômeno mágico, surge formas de vida no mar, dependendo da profundidade do oceano, que nós não conhecemos ainda. O oceano é um mundo que nas profundezas abissais, porque existem grandes depressões no Oceano Pacífico, aonde a vida não consegue chegar. E existem seres que vivem ali que são pequenininhos, talvez do tamanho de um lápis. E esses seres suportam uma pressão gigantesca da água e vivem ali. Eles se adaptaram, surgiram. Da mesma forma que você tem um ser microscópico, você tem uma baleia gigantesca, que pesa várias toneladas. Ela tem um tipo de pulmão que nós chamamos o pulmão primitivo, respira fora d'água, como os golfinhos, a baleia, o peixe-boi, o pirarucu. São animais que respiram fora d'água, não conseguem respirar embaixo d'água, não tem guelras. E esses animais, alguns evoluíram mais, outros evoluíram menos. E alguns, de vez em quando, os pescadores encontram um tipo de peixe estranho, que nós vamos ver aqui, que não se sabe explicar como que aquele peixe conseguiu sobreviver. Teoricamente era considerado um peixe extinto, mas o peixe conseguiu sobreviver. Então chega a ser um negócio surpreendente às vezes, tá? Continuando, então, nós vamos falar devagarzinho. A elaboração paciente das formas. Então, até que surgissem determinadas formas de vida que nós poderíamos dizer visíveis a olho nu, né? Nós vamos ter várias formas de organização celular. Essas formas de organização celular, muitas delas só podem ser vistas no microscópio. Algumas podem ser vistas a olho nu, mas a grande maioria não. Então,
durante muito tempo, essas formas de vida foram evoluindo, o que para os espíritos, para a comunidade dos espíritos puros, isso era uma questão talvez de meses ou anos, para nós foi séculos, em que essas formas de vida foram se organizando, seres unicelulares foram se reproduzindo e se transformaram em seres pluricelulares e foram crescendo. Aquilo que a princípio eram figuras ou animais microscópicos, eles passaram a ter um tamanho diferenciado. Demorou até que esses seres celulares, eles se organizassem, se nós podemos dizer assim, em uma forma de vida mais evoluída, não tanto primitiva, mas evoluída de maneira que pudesse ser vista hoje a olho nu. Porque, pelo que a gente observa, durante muito tempo, essas formas de vida que surgiram foi quando a Terra esfriou, quando a água estava a uma temperatura agradável, as condições ambientais para que a vida pudesse se reproduzindo homeopaticamente, de forma que um dia a vida pudesse sair da água para a terra. Então isso é importante que a gente entenda, que os espíritos responsáveis pela organização do planeta Terra precisavam de toda essa paciência e dessa dedicação para que essas formas de vida evoluíssem e chegassem a uma forma de vida mais aprimorada que pudesse sair da água e pudesse viver na terra, respirando fora da água, com pulmões diferentes. Como, por exemplo, nós temos ainda alguns animais, como a salamandra, que nós vamos apresentar. A salamandra é um animal que apresenta características primitivas. Os animais começaram a sair da água e começaram a se modificar, passando por uma metamorfose. E nessa metamorfose, como aparece o sapo, todo mundo sabe que o sapo, o girino, por exemplo, ele tem uma fase em que ele respira dentro d'água. Quando ele nasce, é como se ele fosse um peixe. Até certo ponto, ele continua respirando dentro d'água. Até que ele vai se modificando, ele vai passando por uma metamorfose e ele sai da água e começa a respirar direto no ar. Então esse fenômeno que a gente está exemplificando com o fenômeno do sapo, da rã, da perereca, por exemplo, é um exemplo desses animais. A salamandra também, são animais que eles têm essa migração da água para a terra. Essa seria a melhor explicação para nós entendermos como que a vida vai sair da água e vai para a terra. E depois ela vai evoluir aos pouquinhos. Continuando então. Então, com o passar do tempo, começam a surgir as primeiras formas de vida. Formas de vida intermediárias, ou seja, já não eram as formas de vida celulares. Eram pequenos animais. Dentre esses pequenos animais, alguns crustáceos, entre eles, por exemplo, um crustáceo que ainda existe muito fóssil desse crustáceo, e em alguns lugares esses fósseis são até vendidos como souvenir para os turistas, é o trilobita, que está bem no meio aí. Parece uma barata. O trilobita foi um dos primeiros tipos de animal que surgiu dessa evolução das formas de vida primitiva. Aqui embaixo eu coloquei um fóssil numa pedra de um selacanto. O selacanto, até algum tempo atrás, até mais ou menos um século atrás, era considerado um animal extinto. Só que, curiosamente, alguns pescadores, eu não sei se foi na Ásia, eles lançaram uma rede, quando puxaram veio um peixe esquisito,
Ninguém conhecia aquele peixe. E resolveram, não sei se foi na Ásia ou foi na África, não me lembro ao certo onde foi. Aí eles chamaram pessoas para mostrar e o pessoal achou aquele peixe muito estranho. Ninguém conhecia aquela especialidade de peixe. Em vez de ser vendido no mercado, congelaram o peixe e levaram para uma universidade. E nessa universidade descobriram que era o salacanto, um animal considerado extinto. E depois disso, com a evolução das técnicas de pesca, já se pescou vários salacantos nesse intervalo de tempo. Eu não sei exatamente se, como é um peixe de águas mais profundas, eu não sei se esse peixe eles conseguem pescá-lo vivo e colocá-lo em aquário, porque é um peixe mais difícil de ser retirado do mar por conta dessas características dele, por ser um animal de águas profundas. Então, quando ele chega a ser retirado e é jogado vem na rede, aquelas redes de pesca que hoje em dia eles usam até sonar para poder pescar, ver o cardume. Então eles jogam aquelas redes e fazem aqueles arrastões. E nos arrastões eles retiram às vezes animais que são considerados animais quase que pré-históricos, como aconteceu, não sei se foi no Japão, de terem retirado uma lula gigante. A lula veio morta, mas era uma lula gigante. A lula tinha uns 3 metros, mais ou menos, de comprimento, da cabeça até os tentáculos. Era muito grande, apareceu na televisão. São animais que vivem em águas profundas. E se esses animais eles sobrevivem, é porque eles têm uma vida muito longa. Muito longa. São animais, eles não viveram 40, 50 anos. São animais que devem ter 200, 300, 400, 500 anos se bobear de existência. Parece até exagero falar assim, mas se sabe, uma vez, pegaram uma tartaruga aqui, uma tartaruga gigante, em que eles fizeram uma medição do casco da tartaruga e pelo tamanho da tartaruga calcularam a idade. Os cientistas, eu não sei se foi da universidade aqui do Rio de Janeiro, depois soltaram a tartaruga tinha mais de 200 anos. A gente falando isso parece um exagero, mas eles até fizeram assim uma comparação que quando Napoleão invadiu com seus exércitos os países europeus, a tartaruga já existia. Então eles devolveram a tartaruga ao mar. A tartaruga foi pega numa rede, era uma tartaruga muito grande, e levaram a tartaruga para estudo e acabaram devolvendo ela ao mar. Então a gente se surpreende com as formas de vida que o mar apresenta. Agora o homem tem que ter cuidado, porque infelizmente todo o esgoto das grandes cidades, muitas das vezes esgoto sem ser tratado in natura, é jogado no mar. Então esse esgoto, apesar do mar, da salinidade do mar, destruir, dissipar o esgoto, a quantidade de lixo que se joga no mar é tão grande que existe no Oceano Pacífico uma espécie de grande lixão do Pacífico, onde as correntes marinhas elas levam todo o plástico, tudo que o mar não destrói, eles levam para essa região. E hoje já se sabe que existem animais que morrem porque engolem plástico, lata. Então isso, a gente tem que ter essa preocupação, porque senão nós não vamos ter como nos alimentar, as gerações futuras não vão ter como alimentar. Quando os espíritos, a comunidade de espíritos puros, se dedicou a organizar o mar como um grande celeiro para a futura humanidade, naquele momento eles estavam não apenas criando as condições para o surgimento de uma vida inteligente, que saísse da água e viesse para a terra, mas também que aquele grande celeiro que são os oceanos pudesse um dia abastecer com alimento as pessoas que viriam a viver nos continentes. Então isso é uma preocupação que nós temos que ter.
A gente tem que ter essa visão, não apenas ecológica, ambiental, mas uma visão espiritual. Tudo tem que ser feito com uma certa parcimônia. Infelizmente, a humanidade hoje vive uma grande pandemia, talvez como um reflexo de fazer com que os homens parem e pensem no que eles estão fazendo com a natureza do planeta em que eles vivem. Nós não temos tecnologia ainda para ocuparmos um outro planeta do sistema solar. Já foi difícil chegar à Lua, agora estão querendo chegar a Marte. Já mandaram aí umas sondas. Os chineses, os árabes e os norte-americanos mandaram sondas para Marte. Mas ainda está muito longe da possibilidade de ocuparmos um outro planeta do sistema solar e conseguirmos, digamos, desafogar a Terra. Então a gente tem que ter uma visão ecológica, uma visão, digamos, reciclável de tudo aquilo que nós produzimos em terra, porque os mares não são um depósito de lixo. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. O mar é um grande celeiro vivo, não apenas de planta, de plâncton e de animais, que podem futuramente vir, dentro de uma programação razoável, alimentar a humanidade, principalmente de plantas. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, curiosamente, nós vimos que aquelas primeiras formas de vida, elas vão evoluir. Elas vão evoluir e vão dar origem ao surgimento de animais. Animais até estranhos, que um dia existiram e que a gente sabe até que existem. Porque, por exemplo, nós temos aqui no centro do Rio de Janeiro um aquário. O aquário que foi construído ali onde nós tínhamos a perimetral. Hoje nós temos uma área chamada Porto Maravilha. E temos um aquário. Eu já tive a oportunidade de ir nesse aquário 2 vezes. E lá nós vamos encontrar alguns animais, como algumas moreias, que são cobras imensas, serpentes do mar, que nos fazem lembrar alguns animais pré-históricos. Lógico que em tamanho menor, mas existem algumas moreias grandes. Elas são grandes e elas ficam intocadas. E é interessante que a gente, quando vai ver, às vezes as moreias, eles construíram um recife e as moreias ficam dentro do recife com a cabeça para o lado de fora. E a gente, por associação, a gente vê que aquilo ali tem algo de muito assim antigo, a estrutura daquele animal, como por exemplo caranguejos de águas profundas. Existem alguns tipos de caranguejo que são consumidos como iguarias em alguns países, no Chile, Portugal, Espanha. Esses caranguejos são os caranguejos grandes e eles são caranguejos de águas profundas. E esses caranguejos, eles são diferentes do que a gente está acostumado. Tem algo ali nesses animais que a gente vê claramente que não é uma coisa natural, que a gente vê na praia ou que a gente vê vendendo na nossa feira. São animais, provavelmente de regiões de grande profundidade, que vêm à tona em determinada época do ano e eles pescam. Esses caranguejos grandes têm um nome até engraçado, chamado santola. E alguns outros, por exemplo, aqui nessas figuras a gente encontra esse caranguejo, que seria um espécime de uma linha, talvez. Alguns animais de águas muito profundas que não existem mais. Nós vamos ter um animal, pelo perfil dele a gente vê que seria um dinossauro. Embaixo nós vamos ter uma foto do selacanto, do mamute, que é o ancestral do elefante, tá? E vocês vejam o seguinte, como que a tecnologia é interessante. Na Rússia, na Sibéria, eles encontraram mamutes que morreram congelados. Os mamutes em perfeito estado de conservação.
eu vi isso numa revista de ciências. Eles mantiveram o mamute ali, não retiraram porque o descongelamento poderia provocar a decomposição do animal. Fizeram furos no gelo, conseguiram chegar ao animal e descobriram que o animal ainda tinha comida no estômago. E resolveram retirar células do animal, porque como nós temos hoje o elefante moderno, e o elefante moderno é um descendente do mamute, a ciência hoje, ela acredita na possibilidade de você, através dos cruzamentos genéticos, que nem aquele filme Parque dos Dinossauros, recriar alguns animais. Então existe aí uma linha, que eu não sei se é verdadeira, da possibilidade de recriar os mamutes. Os mamutes poderem ressurgir, talvez não exatamente como antigamente, mas você conseguiu um elefante com um dente maior, né, com uma presa maior e peludo. E por último nós temos aí o pterodátilo, aquele animal que voava, que até hoje o pessoal não sabe como é que esse animal conseguia voar. Talvez ele conseguisse planar, porque ele não tinha penas, ele era um animal de pele, e todo mundo que já teve álbum de figurinha, porque antigamente, na minha época, quando eu era garoto, a quantidade de álbuns de figurinhas que apareciam em animais pré-históricos era um negócio fantástico. Eu me arrependo de ter jogado fora. Mas hoje, com a internet, a gente tem acesso a ver todos esses animais pré-históricos. E hoje eles estão fazendo pesquisas para tentar entender como é que certos animais conseguiam voar ou conseguiam sobreviver. Então, nesse filme, O Parque dos Dinossauros, o pessoal dá uma viajada, né, na imaginação, mas é muito interessante porque ajuda a gente a entender a grande quantidade de espécimes que existiram, como a preguiça gigante e outros, aqui no Brasil mesmo, né, que o tempo acabou fazendo com que os animais desaparecessem e a gente só tem a ossada dos animais. Então, por que nós estamos fazendo essas apresentações? Eu estou seguindo a sequência do livro A Caminho da Luz para mostrar que tudo isso se fez necessário. Vejam bem, Emmanuel deixa claro o seguinte: não é para dar aula de geografia, não é para dar aula de paleontologia, tá? Ou de ciências. É para mostrar que tudo isso se fez necessário até o aparecimento do homem. Foi a evolução das espécies que me lembrou Darwin. A evolução das espécies que nos ajuda a entender que determinados animais são os ancestrais de outros. Porque se nós montarmos uma árvore genealógica, a gente vai ver que determinados animais deram origem a outros, como o caso do homem moderno e do chimpanzé. Então, nós sabemos que, por exemplo, o homem moderno e o chimpanzé, eles tiveram um ancestral comum. Então, às vezes, na sala de aula, as crianças perguntam se o homem veio do macaco ou o macaco veio do homem. Não, o chimpanzé e o homem tiveram um ancestral comum, que é conhecido na ciência como elo perdido. Mas como no livro A Caminho da Luz não cita isso, a gente só comenta para os amigos entenderem que isso tudo foram etapas, estágios que a espiritualidade precisou para que o homem moderno pudesse surgir. A vida sai da água, a vida vem para a terra, ela evolui. A vida existia antes dentro d'água, porque ela só conseguia respirar dentro d'água, mas com o passar do tempo, a vida passou, a vida orgânica passou a viver fora da água e ela evoluiu. Vamos ver outro aqui. Então nós temos os antepassados do homem, como eu disse aqui. Se nós fizéssemos aí uma linha histórica, a gente ia ver que num determinado momento o
macaco, o chimpanzé e o homem, eles teriam um ancestral comum que se bifurcaria no quê? No elo perdido. E os cientistas, eles ficam malucos, porque eles querem encontrar esse elo perdido a qualquer custo. E o máximo que eles chegaram foi na Lucy, tá? Na Lucy, na África, que é o ancestral mais antigo do homem. E aqui no Brasil, na Luzia, cujo crânio estava no Museu da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo, mas eles conseguiram recuperar os cacos e vão fazer uma montagem em 3D com os cacos. Então, nós temos o nosso ancestral mais antigo aqui no Brasil, que é a Luzia, e na história do homem nós temos a Lucy. Então, vocês vejam aí, nós temos o homem moderno, o homem de Neandertal, e a sequência Pithecanthropus erectus, o homem de Cro-Magno, são estágios da evolução do homem. Porém, a espiritualidade, ela não nos deixa perceber, ou pelo menos no momento, não abre um precedente para que o homem entenda como foi a evolução e a bifurcação do elo perdido. Às vezes, no estudo de pesquisa, a gente acredita que um determinado animal que tenha sido elo perdido tenha dado vida a uma ninhada cujos alguns desses filhotes deram origem à linha do chimpanzé e do macaco, e a outra linha deu origem ao homem. E é óbvio que sob a influência dos amigos espirituais, de maneira que esse espécime pudesse receber um espírito. Por que eu digo isso? Porque até a condição animal da evolução, vocês sabem que o espírito ele passa por um ciclo. O espírito dorme no mineral, agita-se, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. Essa é a teoria espírita. Porém, o que acontece? Para que o espírito possa despertar no corpo do homem, no hominal, esse hominal ele tem que estar em condições de interagir. Então vocês observam que o espécime que nós chamamos de Australopithecus, exatamente, ele já anda ereto, é o homem ereto. A partir daí, a gente acredita que o modelo de vida deixou de ser um modelo animal. Então, o princípio inteligente, eu estou supondo, eu não estou afirmando, já teve condições de encarnar nesse corpo orgânico, porque antes a vida era muito animal. E nós vamos ver mais adiante que para dar uma alavancada na evolução dos homens no planeta Terra, espíritos vindos de outro orbe encarnam aqui, em condições provacionais. Eles estavam vindo em condições provacionais, mas para dar uma alavancada nos espíritos que viviam aqui ainda por serem muito primitivos. Ou seja, os espíritos que ocupavam os corpos dos homens, já em condição como homem moderno, eram espíritos primitivos, que precisavam da ajuda de espíritos com mais experiência. E a gente vai ver isso mais adiante quando falarmos dos emigrados de Capela, tá? Bom, continuando, e a gente já está partindo para o ponto final, a grande transição. Por que eu disse esse ponto aqui? Porque Darwin, ele vai perceber uma coisa que as pessoas talvez até desconfiassem, mas as pessoas não tinham
estudado ainda. E o Darwin vai lançar a teoria da evolução das espécies. E ele descobre que existia uma espécie de peixe, que está aqui, que saiu da água, como o caso da salamandra, e existem espécies, inclusive na região amazônica, que elas podem viver fora d'água e dentro d'água. Elas respiram, elas têm essa facilidade. Algumas espécies de peixe que têm uma resistência muito grande, se eu não me engano, o bagre africano, ele tem uma resistência tão grande que ele é capaz de sair de um rio e, usando as suas nadadeiras como verdadeiras patas, ele vai sai de um rio e se desloca para outro rio. Eu digo isso porque eu já vi no interior as pessoas comentando que os peixes estavam fora d'água. Eu acho que bagre africano, eu não tenho certeza, porque é tanta informação, mas nessa figura, na terceira figura, a primeira é o Darwin, a segunda é exatamente o primeiro espécime que começa a se arriscar a viver fora d'água. Nós vamos ter o indivíduo, uma espécie que desapareceu, que vai se transformar num réptil, em que ele vai sair da água para a terra firme. Exatamente como o caso que nós comentamos aqui da salamandra, o caso dos sapos, que eles têm uma fase que eles ficam dentro da água, que eles respiram através de brânquias e depois eles saem. Então, é exatamente aí que reside a ideia da evolução da vida. Eu coloquei aqui nas figuras de baixo, se vocês olharem com atenção, o ciclo que mostra o surgimento da vida na água, ela saindo e fazendo até uma brincadeira ali. O espécime, ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo e chega ao homem moderno. Já existem até alguns desenhos que mostram o espécime saindo da água, se transformando no Pithecanthropus erectus, se transformando no homem moderno, chegando na condição de homem moderno atual e sentando no computador. É interessante porque mostra a evolução das espécies. O que importa para a gente nessa passagem que nós vimos aqui? Eu vou repassar rapidinho só para a gente poder ir finalizando. O que importa é nós, na questão da vida organizada, nos vincularmos ao estudo do capítulo 1, que foi o capítulo anterior. Eu vou voltar aqui rápido, fazer uma repescagem rápida aqui, só para a gente poder, aqui, a gênese planetária, a formação do sistema solar, aonde a comunidade de espíritos puros, ela se organiza, tá? Justamente quando a Terra sai da nebulosa solar, e essa comunidade, ela usa a força da mente para a solidificação da matéria, e quando Cristo nasce na Terra. Vejam, Cristo nasce, o Cristo não renasce, porque o Cristo, como já era um espírito puro, ele nunca reencarnou na Terra. Na Terra, ele só nasceu uma vez. Isso é importante que a gente saiba. E através da força do pensamento dessa comunidade dos espíritos puros, nós tivemos a formação do sistema solar, o resfriamento do planeta Terra, para que pudesse ter as condições ambientais da vida. Nós tivemos o surgimento da Lua, porque a Lua, ela é um contrapeso que equilibra a Terra. Haja vista que, devido à posição da Lua, nós temos as marés, as cheias e vazantes. Tem pessoas que na roça usam a época da Lua para chocar, botar a galinha para chocar, porque sabe que em determinada época a possibilidade é maior de ter
uma criação maior. As pessoas cortam o cabelo na lua cheia, porque sabem que existe uma influência magnética da lua. Olha só quanta coisa existe. O processo de resfriamento da Terra, e nós vamos ter a Terra primitiva na solidificação da crosta terrestre. O Cristo velando a Terra, não apenas ele como um divino escultor, mas ele e a comunidade dos espíritos puros atuando através da força magnética, através da força da mente, para que a Terra pudesse receber a vida. Então, quando a gente fala do verbo na criação terrestre, a Terra foi feita em 7 dias, o que na verdade nós estamos falando são os ciclos aonde essa comunidade de espíritos puros, através da força da mente, permitiu que o planeta pudesse passar por todos os ciclos e ser habitado por uma forma de vida primitiva, mas para que essa forma de vida primitiva pudesse existir, para que eles pudessem derramar sobre todo o planeta o protoplasma, era necessário que as condições de vida fossem ideais. Como eu falei, eu coloquei essa imagem para mostrar a todos a dimensão do tamanho da Terra em relação ao Sol. É alguma coisa desproporcional, nós não temos como comensurar, porque embora a gente possa até escrever aí quantas vezes mas na nossa cabeça, dentro dessa visão tridimensional, nossa, nesse mundo de terceira dimensão, a gente não tem como dimensionar isso. Teríamos que estar desencarnados, tendo uma visão espiritual muito mais apurada, para entender o que é quarta dimensão ou quinta dimensão, para poder comensurar o tamanho do Sol. Vejam, e o Sol é uma estrela de quinta grandeza. Ainda existe a de quarta, terceira, segunda e primeira grandeza. Então, por aí, vocês têm uma ideia. Eu já tive chance de ver na internet um filmezinho que mostra a estrela de primeira grandeza em relação ao Sol. É algo assim fantástico, porque, como eu disse aqui, vai além da nossa capacidade de percepção. O surgimento da vida unicelular, por conta do protoplasma que os espíritos materializaram na Terra, permitindo o surgimento de formas de vida muito primitivas, essas formas de vida evoluindo para os primeiros protozoários, como a ameba e outros, formas de vida unicelulares, que existem numa gota d'água e podem ser vistos no microscópio, tá? Essas formas de vida, elas começam a se modificar, elas começam a se agrupar em colônias e vão evoluindo. E aí nós temos o surgimento das primeiras formas de vida no mar, formas de vida pequenas, mas que existiam. Pequenos animais como o trilobita que eu falei aí, que é uma forma de vida que a gente encontra o desenho dele, e se eu não me engano, existe na América do Norte um descendente do trilobita, que é uma espécie de crustáceo, que ainda existe em algumas regiões. Só para vocês terem uma ideia. Depois nós vamos ter o chamado ensaio assombroso, porque surgem formas de vida exageradamente grandes, como os dinossauros, animais pré-históricos, que, segundo o estudo arqueológico mostra, desapareceram quando um cometa se chocou com o planeta Terra, provocando uma nuvem de poeira que cobriu o planeta, e esses animais vieram a perecer. E outros animais sobreviveram, né? Então, a seleção natural permitiu que alguns animais sobrevivessem, e esses animais deram continuidade à vida. Surge a vida inteligente quando um determinado espécime que ele vem a desaparecer, espécime esse chamado elo perdido, dará origem a duas linhagens. Uma linhagem evolui e chega ao homem moderno, provavelmente
tenho quase certeza disso, tutelado pelos amigos espirituais, para que o organismo, o cérebro, as mãos, a estrutura física desse espécime pudesse receber, num processo encarnatório, um espírito. E esse espírito pudesse interagir por intermédio desse corpo orgânico. Porque aqui na Terra, nesse padrão vibratório que nós estamos, só é possível você interagir com indivíduos encarnados. A não ser que a gente seja médium, que tenha uma mediunidade muito boa, que a gente consiga ver espíritos passando, como naquele filme Ghost, que o espírito entra, atravessa a parede, como naquele filme Os Outros, Sexto Sentido. Aí a gente pode interagir. Mas fora isso, a gente só consegue interagir numa condição normal com os encarnados. E para encarnar na Terra e ter uma vida de aprendizagem, uma vida provacional, o indivíduo precisa de um corpo material. E era exatamente esse o grande trabalho que a comunidade dos espíritos puros tiveram, de organizar o planeta para que no planeta existisse uma forma de vida que pudesse ancorar um espírito num processo reencarnatório, através de uma concepção. Nós não vamos falar aqui nem Adão e Eva, porque isso é uma história bíblica. Nós estamos aqui falando em termos de ciências. Espécimes evoluíram e deram origem ao elo comum. Como eu disse aqui, os cientistas são malucos para encontrar vestígios do elo comum ou dos espécimes que antecedem. E até agora só chegaram na Lucy, na região da África, porque acreditam que a vida, essa vida, surgiu na África. Essa vida, quando a gente fala do homem moderno, o homem inteligente, o homem de Neandertal, surgiu na África e em algumas regiões. Na África, na Ásia e na Europa. E hoje até acredita-se também que nós temos o homem da América, que o homem na América ele é autóctone. Existe uma teoria defendida por uns estudiosos franceses que o homem do continente americano ele não migrou da Ásia pelo Estreito de Bering, como alguns dizem, porque o nosso índio, de uma forma geral, ele tem traços que lembram o asiático. Pode ser que tenha tido uma migração, mas na cidade de São Raimundo Nonato, no nordeste do Brasil, né, a gente tem, nordeste, acho que é nordeste ou região norte, nós temos um estudo de pesquisa de que existe uma boa probabilidade que o homem da América ele é autóctone, ele é originário daqui. Nós tivemos o processo de evolução do homem aqui no continente americano também. E, para finalizar, não podemos deixar de falar de Darwin, da teoria das espécies, que ele conseguiu perceber que todas as espécies de animais que existem tinham uma correspondência de um antepassado. Assim como o homem tinha o seu antepassado, outras espécies também tinham. E aí surgiu uma grande pesquisa em cima disso, um estudo muito grande, e alguns encontraram espécimes que ainda são considerados fósseis vivos, ou alguns animais que eram dados como extintos, mas o animal foi encontrado na natureza, vivendo em alguns lugares, como, por exemplo, Galápagos, no Pacífico, né? Aquele conjunto de ilhas Galápagos, onde existem animais ali que, devido ao isolamento, os animais conseguiram sobreviver à ação do homem. Alguns animais sobreviveram, outros não sobreviveram, porque os homens acabaram matando os animais. Como, por exemplo, em algumas ilhas no Pacífico existia um tipo de pássaro chamado dodô, que esse pássaro é um pássaro parecendo uma galinha grande, e era um animal dócil e lento. E no processo de expansão da navegação, eles acabaram
matando esse animal e consumindo esse animal. Então, a gente sabe que existem espécimes que desapareceram por predação do próprio homem. E se nós não tomarmos cuidado, alguns espécimes como o peixe-boi da Amazônia, né, agora me fugiu o nome. Boto cor-de-rosa, me lembrei. O boto cor-de-rosa, que tem um nariz diferente, né? Esse boto também ele pode desaparecer por causa do comércio que existe naquela região. O pessoal utiliza esses animais exóticos para serem comercializados. Bom, então nós aqui estamos finalizando. E no nosso próximo encontro vai ser um assunto que nós vamos trabalhar mais a questão de história do que a questão de geologia, geografia e ciências. Vamos falar das raças adâmicas, ou seja, as raças que deram origem às grandes civilizações. Eu peço ao nosso amigo Ricardo, que nos convidou para estarmos juntos nesse trabalho de estudo e de reflexão, né, para que a gente possa ir finalizando, agradecendo a todos. E qualquer coisa que eu venha me lembrar, que eu deixei de acrescentar nessa sequência de slides, quando nós falarmos das raças adâmicas, eu faço uma repescagem e comento com os amigos. Eu desejo a todos muita paz, que Jesus nos abençoe, que a gente possa aproveitar esse estudo da melhor forma possível. E à medida que a gente for avançando, eu mesmo vou revendo os estudos anteriores e vou tentando acrescentar algo que eu não acrescentei, me esqueci ou passou desapercebido, para que a gente possa enriquecer cada vez mais esse estudo da obra A Caminho da Luz. Eu desejo a todos os amigos muita paz. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Éder. Você já fez aí a prece de fechamento. Então aqui nós encerramos os nossos trabalhos e segunda-feira que vem estamos novamente juntos. Aguardamos todos. Até segunda-feira. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.